Olá, aquófilos! Antes de tudo, quero agradecer por estarem nos acompanhando nessa empreitada de repasse de conhecimentos. E é para informá-los que fazemos nossas apresentações com muito carinho. Antes de saber mais dessa história, visite o nosso canal, inscreva-se, assista aos vídeos, comente e compartilhe. Lembre-se, saber não pode ser luxo. No episódio anterior, que chamei de parte 1, questionei o porquê da dourada fazer uma viagem tão longa para reproduzir nas regiões de cabeceira, ou mais precisamente, em regiões próximas à Cordilheira dos Andes. Bem, isso não é contado nos livros e nem temos como provar exatamente, mas sabemos que trata-se de uma estratégia reprodutiva. E todos os animais escolhem ou ajustam-se às formas mais adequadas para garantir a sobrevivência de sua prole. Uma coisa podemos te dizer: até agora, nós só conseguimos capturar machos e fêmeas de douradas bem maduros nas regiões de cabeceira dos Andes. E além disso, foi ali onde encontramos larvas de dourada recém-eclodidas, isto é, bem sintomático do que seja o local escolhido para a reprodução da dourada. Então, vamos ver o que há de tão diferente nos Andes, que seja diferente do restante das áreas dos rios da Amazônia e que tenha influenciado na estratégia reprodutiva da dourada. Bem, primeiro vamos mostrar mais uma vez um mapa da bacia amazônica. Na legenda, abaixo do mapa, você consegue verificar que os diferentes tons de verde no mapa representam as diferentes altitudes em relação ao nível do mar. Quanto mais claro, mais próximo ao nível do mar. E ao contrário, o mais escuro representa a Cordilheira dos Andes. Logo, os rios ali podem atingir os 3.000 metros de altura. Uma outra coisa muito importante é a largura dos rios, e por isso representei aqui com um triângulo, onde o vértice mais agudo representa a parte mais estreita. Portanto, próximo aos Andes, os rios são mais estreitos e vão alargando à medida que vão se distanciando das montanhas, até desaguar no estuário amazônico. É lógico que nestes rios há estreitamentos, como é o caso do Estreito de Breves, já no estado do Pará. Para complementar a caracterização dos rios da bacia amazônica, este mapa mostra em figuras menores que os rios situados nas cabeceiras sofrem mais oscilações de subida e descida da água ao longo do ano. Portanto, é de se esperar que os eventos de chuvas locais influenciam quase que repentinamente na subida do nível das águas, e na medida em que o rio vai se alargando, essa influência não é notada rápida ou repentinamente, isto é, nas regiões mais largas dos rios, a oscilação do nível das águas sempre ocorre, mas ocorre mais lentamente do que ocorre nas regiões de cabeceiras. Para que você tenha a melhor ideia do que acontece, vamos ver aqui o que ocorre com o fluxo de sedimentos. Lembre-se que o movimento das águas vai dos Andes para o estuário, rumo ao oceano. E neste mapa você percebe que todo esse sedimento que vem das partes mais estreitas dos rios vai acumulando em uma massa fenomenal. Ela é transportada rumo ao oceano, mas ao mesmo tempo compõe as várzeas dos rios de água branca, proporcionando riqueza de nutrientes no solo. Mas, para que essa massa de sedimentos se desloque, é necessário que se desprenda das rochas sedimentares e sofra um deslocamento impulsionado pela velocidade da água. Portanto, nas cabeceiras, as águas são bem mais velozes porque deslocam-se de regiões muito altas para regiões mais baixas da planície amazônica. E a tendência é que na planície elas sejam mais lentas. Mas além dos sedimentos, uma gama de organismos é adicionada ao rio em todo o seu trajeto desde os Andes. E cada um destes organismos é alimento potencial para as comunidades de peixes, que se desenvolvem exclusivamente no canal do rio, como é o caso das douradas, nos primeiros estágios de vida. É justamente nesse turbilhão de detalhes que entra a história de vida da dourada.
Junto a toda essa hidrodinâmica e transporte de sedimentos ou materiais em suspensão, é que a dourada resolveu ajustar a sua estratégia de vida e, por isso, ela viaja um espaço tão grande para reproduzir e depois para crescer e reproduzir novamente. Aproveitando o mesmo mapa que representa o transporte dos sedimentos, apontamos aqui em setas azuis o movimento da dourada desde que solta os ovos até chegar ao estuário, ainda bem jovem para turbinar seu crescimento. Mas é importante dizer que até certo ponto, os ovos e larvas sofrem um processo de deriva, muito semelhante ao que ocorre com os sedimentos, enquanto não desenvolve todas as suas nadadeiras que lhe proporcionam deslocamento ativo. Bem, primeiro são levadas enquanto ovos e larvas recém-eclodidas, e depois começam a sua saga em busca do estuário amazônico. Assim, as setas azuis no mapa representam ovos até juvenis, chegando ao estuário, e as setas laranjas representam o caminho de volta dos jovens adultos, até que tornem-se reprodutores na cabeceira dos rios Nizantes. Aproveito aqui para dizer que o fator velocidade da água é importante para a descida dos ovos e larvas da dourada, no contexto da sua estratégia reprodutiva, que eu poderia aqui dizer que um dos primeiros motivos da dourada ir aos Andes para desovar seria a possibilidade de dispersão de suas crias rio abaixo. Agora, estou te mostrando duas regiões de cabeceira do rio de Água Branca. A foto com a letra A é uma região de cabeceira do rio Amazonas, justamente na confluência do rio Estambo e Urubamba, na frente da cidade de Atalaia, no Peru. E a foto com a letra B é uma região de cabeceira do rio Madre de Dios, no sudeste do Peru, onde também foram encontradas larvas iniciais de dourada e muitas douradas prontas para desova. Este rio deságua no rio Beni, que por sua vez deságua no rio Madeira, já no Brasil. Um aspecto a destacar nestes dois lugares é a temperatura da água, que é muito baixa. Também nesta área, a disponibilidade de oxigênio é muito maior do que nas regiões mais abaixo do rio. Uma outra característica dessas áreas é que aqui o pH é bem alcalino e a condutividade elétrica é altíssima, logo um ambiente com muitos nutrientes dissolvidos na água. Além da velocidade da água, uma outra resposta para a escolha das douradas é justamente a incubação de seus ovos em um ambiente bem oxigenado e por ser um local de águas frias. O desenvolvimento dos ovos é mais lento devido ao baixo metabolismo provocado pela menor temperatura da água, fazendo com que os ovos derivem por mais tempo sem eclodir, até que isso ocorra em regiões onde as larvas possam explorar suas primeiras presas sob menor turbulência. Observe que aqui estão representadas as formas da dourada mais comuns, na região de cabeceira. Não é comum encontrar jovens bem desenvolvidos ou pré-adultos. Eu diria que essas formas devem não existir nessa região. Essas duas fotos são duas passagens obrigatórias pelos jovens de dourada, destacada no círculo amarelo que, à medida que se distancia das regiões de desova, segue rumo ao estuário, nas regiões mais profundas do rio, dependendo exclusivamente daquele ambiente para crescer, alimentando-se do que ali é disponibilizado. Os nossos estudos de alimentação de larvas e juvenis iniciais de dourada mostraram que nesta fase seu principal alimento são os vertebrados da classe Diptera, tanto de suas larvas e ninfas quanto de adultos. Mas esses jovens consomem uma grande quantidade de outras presas, inclusive outras larvas e juvenis de bagres. É importante salientar que em nossos estudos efetuados no Rio Madeira encontramos jovens iniciais de dourada desde indivíduos com 1,5 até mais ou menos 3 centímetros de comprimento em quase todos os meses ao longo do ano. E isso foi entendido como um aproveitamento pelos reprodutores dos eventos de subida dos rios nas suas cabeceiras para dispersar suas crias, quase que durante o ano inteiro. Para que você tenha ideia da capacidade desses jovens, veja esse exemplar diafanizado com 1,7 cm de tamanho. Olhe a estrutura mandibular desta ferinha e percebam a quantidade de dentes, indicando que estes jovens têm o acessório adequado para a apreensão de muitos outros organismos. Os barbilhões são excelentes acessórios de percepção e localização das presas em locais com pouca visibilidade, como são os rios de águas barrentas da Amazônia. Armada com essas estruturas para alimentação e crescimento,
é que a dourada chega até o estuário amazônico, onde aproveita os ricos recursos alimentares que ali são disponibilizados. É importante afirmar que, após o fechamento das comportas das usinas hidrelétricas do Rio Madeira, através de nossos estudos, verificamos que a quantidade de juvenis iniciais de melodídeos em geral, dentre eles os de dourada, que encontrados nas regiões da montante da barragem do rio, foi estatisticamente semelhante àquela que foi encontrada jusante. Isto significou que aqueles jovens provenientes das cabeceiras que ali chegaram conseguiram ultrapassar no sentido rumo ao estuário, mas o mesmo não podemos afirmar em relação aos adultos que subiam o rio rumo às cabeceiras, tendo em vista que não fizemos experimentos direcionados a esse fim. A nossa hipótese é que poucos deverão estar alcançando as regiões de cabeceira para reproduzirem. Aqui nós temos um exemplar de dourada de 17 cm de comprimento, capturado no Estreito de Breves, a uma distância de aproximadamente 250 km do estuário amazônico. Neste momento, estes jovens estão alimentando-se de jovens de outras espécies que se encontram no canal do rio, principalmente cianídeas, pescadas que também ocupam as regiões do fundo dos rios. É com essa arcada dentária maravilhosa, cheia de dentes pontiagudos, tanto na maxila quanto na mandíbula, inclusive no palato, que a dourada cresce comendo peixes e crustáceos no estuário amazônico, onde crescem e ganham peso rapidamente e se municiam para começar sua viagem de volta aos Andes para reproduzir. Mas antes disso, são capturadas em grande quantidade e são vendidas ainda com tamanhos aquém do tamanho da maturidade sexual no mercado do Pará. Aquelas que conseguem escapar terão que travar uma outra batalha para enfim chegar aos Andes para que possam procriar novamente, dependendo da sua rota, se pelo rio Amazonas ou pelo rio Madeira. As douradas que escaparem da captura no estuário amazônico e seguirem rumo ao rio Madeira, fatalmente nos tempos atuais, pós-hidrelétricas, vão encontrar mais obstáculos do que aquelas que seguirão pelo rio Amazonas. É no rio Madeira que as barragens as impedirão de seguirem rumo normal como aquele que por milhares de anos a espécie se preparou para enfrentar. Agora existem muros gigantescos, com corredores artificiais estreitos, onde os peixes poderão ou não passar na sua trajetória migratória, para logo depois chegarem ao lado de cima e encontrarem imensos reservatórios onde certamente ficarão desorientadas por serem igualmente ambientes artificiais. Esta foi a famosa cachoeira de Teotônio, obstáculo natural que se transformou em parte de um reservatório artificial desorientador. É nisso em que se transformou a paisagem no local que antes era o leito do rio Madeira. Aqui as douradas chegavam na primeira corredeira rio acima, rumo aos Andes. Se esta imagem nos assusta, imagine como devem reagir os nossos viajantes na sua busca do local de procriação. Vamos supor que alguns gatos pingados, pois estes peixes de barbilhões também são chamados de peixes-gatos, conseguiram passar pelas hidrelétricas. Chama a atenção que esta foto de pescadores foi tomada no rio Madre de Deus, na frente de Puerto Maldonado, justo nas cabeceiras do rio Madeira, ainda quando não havia hidrelétricas no Madeira. Na foto, você vê a rede derivando rio abaixo para cercar a dourada que chegava por lá. A pergunta que segue é: será que estes pescadores ainda conseguem pescar douradas nessas paragens após o fechamento dos muros das hidrelétricas? Será que ainda há douradas chegando maduras para desovarem naquela região? Agora, fechando totalmente os olhos para o sentimento preservacionista, vamos pensar pelo menos que os exemplares maduros ali capturados servem de alimento para a população daquele país no rio Madre de Deus. E agora? Será que estes peixes que estão chegando até lá para reproduzirem, concluindo sua longa jornada migratória, estarão servindo pelo menos para matar a fome daquela população? Será que temos o direito de impedir que as pessoas de outros países
usufruam de um recurso que não é exclusividade de uma nação e sim de todas as nações banhadas pelos rios da bacia amazônica? Como é de praxe, disponibilizamos aqui alguma literatura a respeito do tema que estamos discorrendo no momento. Espero que vocês aproveitem bastante. Muito obrigado. Se você gostou e aprendeu alguma coisa mais sobre esses extraordinários bagres, não esqueça de curtir, comentar com amigos, alunos, compartilhar com conhecidos e não deixe de inscrever-se. Sua inscrição é importante para o canal, lembrando sempre que saber não pode ser luxo.